o aumento da próstata é uma condição do envelhecimento do homem. Isso. Vai acontecer. Existe alguma coisa, algum hábito, algum comportamento que ajude a isso acontecer mais? Por exemplo, o homem que não pratica atividade física ou que se alimenta mal, interfere de algum jeito? Existe algum estudo que fale isso ou não? Não é realmente em relação ao envelhecimento. Posso falar? Bom, Marina, existe fator genético para isso aí, é uma coisa importantíssima, né? E genética é genética, tá lá. E então, assim, a gente vê muito, né, Rodrigo? É. Homens, às vezes homens que nós tratamos, idosos, 80, 85 anos, às vezes o filho tem 50, 50 e pouco, 60 e já tá com a condição. É, não existe, assim, não é nada tão direcionado, ou tão relacionado a hábito de vida. Mas tem alguns estudos recentes mostrando que é o seguinte, a tal da síndrome metabólica, que é o indivíduo que tem obesidade, colesterol alto, hipertensão, glicose alta ou até mesmo diabetes, essas pessoas, elas têm a tendência de ter uma velocidade maior de progressão da hiperplasia. Então, o indivíduo que, a gente costuma brincar, né? O indivíduo que está meio largado, né? O homem que se cuida menos, não quer dizer que ele vá ter uma hiperplasia com certeza, mas se ele tem tendência, a velocidade de crescimento da próstata dele vai ser maior. Eu acho que o importante é falar assim, com 80 anos, 80% dos homens vão ter hiperplasia. Então, assim, o problema não é ter ou não ter a doença. O problema é se você tem sintoma, se você tem dificuldade de urinar, se você vai procurar ajuda para acompanhar essa próstata. Então, assim, você pode ter hiperplasia e acompanhar ela a vida inteira e não fazer nada. Entendeu? Porque você acompanhou, foi no médico, fez os exames, fez o ultrassom, fez o PSA, fez o fluxo da urina para ver como é que estava urinando bem, acompanhou sem problema. O problema é se você tem os sintomas, se você acorda à noite, precisa correr, às vezes escapa a urina, tem um jato fraco e não vai procurar ajuda e você está deteriorando sua bexiga. E lá para frente, quando você envelhecer, mas e precisar de uma bexiga funcional para você ter uma velhice saudável, você não vai ter, entendeu? Então o problema é acompanhar. Presta aqui um pouquinho, só fazendo um gancho com o que o Rodrigo falou, a gente comentou, né? 80% dos homens têm a próstata aumentada quando mais idosos. E nem todo mundo vai precisar operar. Nem todo mundo vai precisar de um tratamento, remédio, etc. Por quê? Tem homens que têm próstata relativamente grandes e urinam até bem. Porque às vezes a próstata cresce mais para fora do que para dentro da uretra. Uhum. Então esses homens, às vezes, eles vão envelhecer, vão até morrer, e às vezes a próstata está grande e ele nunca vai precisar de uma cirurgia ou de um tratamento específico. Uhum. Qual o Ela, tamanho da ela cresce próstata para dentro. normal, doutor? Em geral, a Assim. próstata até 30 gramas de peso, né? Ou 30 centímetros cúbicos, mais ou menos. Uhum. Então, assim, foi bom essa referência do tamanho normal, porque tem homens que têm. Nós operamos recentemente um homem com a próstata de 35 gramas, e ele ia no banheiro, era um paciente do Rodrigo, até 8 vezes à noite. A Entendeu? próstata dele, o pouco que ela cresceu para dentro da uretra. Então fazia muita compressão na uretra e ele urinava muito mal, um homem jovem até, uma situação até que não é das mais comuns, mas isso acontece. E tem homens que têm próstata, por exemplo, de 100 gramas, ou seja, mais de 3 vezes o que seria o tamanho normal, e urina relativamente bem, porque ela cresceu mais para fora e ela não gera tanta compressão na uretra. Então, o fator que determina tratamento, que determina, seja tratamento com remédio, seja tratamento cirúrgico, é a compressão, a obstrução. Voltando aqui, Marina, é importante falar que, por exemplo, nesse paciente, ou a maioria dos pacientes, eles usam o ultrassom como um critério para tranquilizar ele. Doutor, eu vou no cardiologista, fiz ultrassom, minha próstata está normal. Mas se você está urinando mal, sua próstata não está normal. Não adianta você tentar achar algum meio de evitar o tratamento, evitar acompanhar, porque o problema não é você ir ou não no médico, o problema é a sua próstata que está te fazendo mal. Então, assim, hoje a gente faz vários exames para acompanhar, existe o ultrassom da próstata, que a gente vai fazer uma medida de volume da próstata. Só que é o que o Renato falou, ela mede o tamanho da próstata, mas isso não quer dizer muita coisa com relação ao fluxo da urina. Existe a urofluxometria ou a urodinâmica, que são exames para avaliar o fluxo da urina e se a bexiga está fazendo força ou não para urinar. E um exame clínico que a gente usa muito no consultório é um questionário que chama IPSS, que é um score de sintomas prostáticos, para a gente avaliar o quanto que os sintomas da próstata estão afetando na vida dele.
Então, assim, a gente faz algumas perguntas para o paciente, mas as perguntas são: quantas vezes você vai no banheiro à noite? Quantas vezes você tem que você tem que ir no banheiro antes de 2 horas da última vez que você foi? Quantas vezes você precisou correr para o banheiro? Teve dificuldade de iniciar a micção? Que são todos sintomas que o paciente chega no consultório subjetivando o sintoma. Ah, não, doutor, eu vou, mas eu vou. A hora que você coloca na tabela e apresenta para ele, ele vai entender o tanto que ele está urinando mal. Ó, vai de Mais zero. objetivo, né, Rodrigo? Põe números, né? Lá tem Vai de número, tem números, vai de classificação. 0 a 35. Então, até 7 é leve, moderado, até 19 e acima de 19 grave. Então, você fala, ó, você está com 25, você está com 20 de IPSS, então você está urinando mal. Muito mal. Então, daí o paciente consegue objetivar isso. Então, acho que isso é importante. Daí, se a gente tem algum tipo de suspeita, principalmente com relação a câncer, a gente pode fazer uma ressonância ou alguns outros exames, mas os básicos são ultrassom, urofluxometria e os laboratoriais, exame de urina, PSA. E o toque, né? Aliás, você falou uma coisa importante, Rodrigo. É impressão, ou o homem realmente ele tem o hábito de fazer o seu check-up com o cardiologista e acaba que não vai tanto ao urologista quanto deveria. Porque a mulher tem o ginecologista que faz tudo. Como é que é a experiência clínica de vocês? O homem ele tem receio de ir ao urologista, muito até pelo exame do toque ou não? O que que vocês percebem ali no consultório? Tem muitos homens que vão no cardiologista, fazem o exame do PSA, né, e falam, PSA está tudo bem, que é um exame PSA, um exame feito no sangue, para ajudar no rastreamento do câncer de próstata, e vê o PSA, está tudo bem e pronto. E às vezes não vai no urologista. Essa questão do receio de ir no médico, isso tem mudado um pouco, tem melhorado, né, já foi muito pior, mas ainda tem muitos homens que têm essa ressalva de ir no urologista, às vezes por receio do exame do toque retal, que por sinal, só abrindo um parêntese, o exame do toque retal é um exame de 10 segundos, né? Um exame muito rápido, muito simples, não interfere com nada na vida do homem, é objetivo, a gente faz no consultório, né? Faz parte da consulta urológica, e é um exame que traz uma série de informações para a gente. Então, é comum, às vezes, o homem fazer essa avaliação com outro médico, uma avaliação mais simples, e aí lá não se faz, às vezes, essa questão do questionário, fazer a avaliação do volume da próstata. E uma coisa que nós temos buscado, Marina, os nossos urologistas pelo mundo afora, a gente vai em congressos internacionais, a gente vê que acho que o caminho é semelhante. É trazer a esposa ou a companheira desse homem para participar do processo, né? Homem, em geral, os homens são mais indisciplinados, nós homens somos mais indisciplinados, né, Rodrigo, com a saúde. E as mulheres não. Então, quando ocorre a participação da mulher, isso é maravilhoso, porque aí o homem vai, a mulher vai, ela marca a consulta, ó, você vai ter que ir, a sua agenda, a sua consulta é tal dia, tal horário, né? Nós conhecemos várias situações assim. E quando a esposa vai no consultório, a gente sente até um alívio. Às vezes a gente conversa com o homem, consulta longa, né, Rodrigo? Explica tudo, ele chega em casa, não, fui lá no médico, ele falou que tá tudo bem, tranquilo e etc. É normal. A mulher vai com 15 anos de ginecologista todo ano. O homem vai com 40 anos obrigado, porque a mulher arrastou ele. E o Rodrigo sabe disso, né? Assim, até porque a qualidade de vida da mulher acaba sendo comprometida também à medida em que esse homem, né, se dorme junto ali. Imagina, né? 5, 6 vezes à noite. Isso. Se tem um sono leve, tem que arrastar. Fala, vamos ao médico, né? Porque eu não aguento mais ficar sem dormir, né? Chega que ele vai e vem no banheiro. A importância da família, né? Então, de um modo né? geral. Quando a gente recebe um paciente, às vezes a gente já sabe até que pedir exames, a gente já sabe os sintomas dele. Quando ele volta com a esposa, eles voltam com os exames, a gente sente um alívio. Porque aí a conversa é outra.